Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ali estava ele sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda-me que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: "Venha." Respondeu Pedro, saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram ao barco e o vento acalmou-se. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Queridos, quero falar um pouquinho sobre a tempestade não dura para sempre. Diga para o irmão que está ao seu lado: a tempestade não dura para sempre. Essa história, irmãos, talvez você já tenha escutado essa mensagem. Nós pregamos domingo passado à noite. Muitos, naturalmente a maioria de manhã não estava lá, né? E Deus falou muito ao meu coração para repeti-la, para falar, ou pelo menos falar aqui pela manhã para os irmãos que não escutaram. Porque é um texto que tem muitas coisas que o Senhor quer tratar no nosso coração. E para mim mesmo, eu confesso que algumas coisas pregando, o Espírito Santo foi revelando e mostrando para mim coisas que a gente passa na vida e a gente não sabe por quê. Tá? Tem a ver com a tempestade. Todo mundo, as pessoas têm medo da tempestade, tem pessoas que gostam da tempestade, não gostam de olhar de longe, né? Pessoas fogem, enfim. Mas tem a ver com a tempestade da nossa vida, com as dores, com o sofrimento que nós passamos. Eu estou passando um momento de luta, né? Desde virou o ano, não para, é uma atrás da outra, né? E a gente tem se segurado no Senhor, tem ficado ali, mas sabe que a tempestade vai passar, né? Ela ameaça passar e não passa. Eu falei: meu Deus, Senhor, está longa, né? Mas Deus te dá experiências, e eu vou explicar o porquê, né? A como enfrentar a tempestade. E Jesus Cristo, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o próprio Jesus, ele envia o povo dele, ou envia os discípulos dele, para provação. Quando no texto que nós lemos, diz que Jesus ordenou aos discípulos que subissem ao barco e fossem na frente para o lago oeste, do lado do lago, enquanto ele mandava ou estava reunido ali com o povo para finalizar a sua reunião. É interessante que ele manda o povo embora, os discípulos. Ele não pediu para os discípulos, dizendo: eu quero que vocês vão na frente. Em algumas traduções diz que ele insistiu. Quando é que você insiste com alguém? Quando você pede alguma coisa para alguém, a pessoa não faz, e você tem uma certa autoridade, você insiste, não é verdade? Ou quando você precisa muito daquilo. E Jesus reuniu os discípulos, insistiu com os discípulos para que eles fossem embora, adiante deles, pegassem o barco. Isso não era comum. Nos 3 anos de ministério de Jesus, eles andam juntos. Eles caminham juntos, eles viajam juntos, eles partem juntos. Mas naquele momento específico, Jesus: eu quero que vocês vão à frente. Peguem um barco, saiam na frente. Pois eu vou encontrar com vocês. Mas vão na frente. Agora, eles pegam o barco e diz que Jesus ficou sozinho. Também ficar sozinho não é fácil. Imagine, né, aqui perto do ministério de Jesus, uma igreja pequena.
né? A gente tem bastante gente, mas imagine, o ministério de Jesus, ele reunia 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e os discípulos ajudavam. Então, quando acaba o culto, tem um trabalho que a maioria não percebe, mas alguém guarda o microfone, outro desliga o som, né? Outro desliga o ar-condicionado, outro vai fechar as salas que utilizaram, né? Outros vão falar, outros pastores estão falando com o irmão, orando, aconselhando, alguém está lá fora ungindo o carro. Tem um trabalho acontecendo que a gente não nota nisso. E não era diferente com Jesus. Jesus não tinha um templo desse. Mas com certeza, quando terminava, as pessoas se vinham a ele. E caiu um demoniado ali, tinha que orar por um, tinha que conversar com outro, ajudar alguém ali, ajudar outro ali, levar alguma coisa para alguém que estava precisando. Então os discípulos ajudavam nesse trabalho. E aí de repente Jesus diz, não, eu quero que vocês vão. E ele fica sozinho. E diz que ele vai orar. E essa é uma segunda coisa, queridos, que nós aprendemos aqui. O tempo com Deus. O tempo com Deus, a devocional com Deus. A igreja tem dificuldade de orar. O povo de Deus tem dificuldade de ter um tempo devocional com Deus, um tempo a sós com Deus, onde você pare, onde você possa abrir o coração, você possa ter uma leitura da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus fala conosco, fala ou não fala? Fala conosco. Aí você quer ler a Bíblia num tumulto tremendo, gente falando do lado, gente gritando do outro, vai para um lugar sozinho, para ali, pega a palavra. Se você tem um quarto, fecha a porta do teu quarto, entra lá um pouquinho, lê a palavra com calma, né? Se não pode, vai no banheiro. Arruma um local onde você possa ler a palavra, escutar Deus falando contigo. Um lugar que você possa orar e abrir o teu coração para o Senhor ouvir o teu clamor e você ouvir Deus falando com você também. E Jesus mostra isso, nos dá esse exemplo, quando ele sozinho sobe a montanha e ali ele fica em oração. E diz que os discípulos então, quando embarcaram, entraram no barco, estavam do outro lado do barco, diz que começou uma grande tempestade, um grande vento, irmãos, forte demais, e eles começaram a ficar com medo, achando que eles iam naufragar, tinham experiências com uma embarcação, mas a tempestade era muito forte, era de madrugada, era noite. E eu fico imaginando alguns deles pensando, peraí, Jesus não sabia que a gente ia pegar essa tempestade? Jesus não nos enviou, nós não estamos aqui sob a ordem de Cristo. Quando você passa a luta, quando você passa a aprovação na obra de Deus, aquela aprovação, né, que vem, você está fazendo a obra de Deus, você diz, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Eu estou te servindo, por que tanta luta? Por que tanta aprovação? Por que Deus permitiu tal situação? Nós não sabemos responder algumas coisas, irmãos. Tem coisas que nós não temos resposta. Mas a verdade é que Deus permite provações na nossa vida para nos trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida, para fazer com que possamos crescer. E quando você lê o Novo Testamento, no livro de Tiago, ele diz, meus irmãos, Tiago, quem quiser acompanhar, Tiago capítulo 1, verso 2 a 4. Ele diz, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Ora, parafraseando o que Tiago está dizendo, ele diz, meus irmãos, sintam-se felizes quando vocês passarem por lutas. Quem aqui está passando por luta nesses dias? Levanta a mão aqui. Amém. Sintam-se felizes quando vocês passaram por luta. Quem perdeu o emprego esses dias aqui? Levanta a mão aqui. Poucas pessoas, né? Mas sintam-se felizes quando vocês perderem emprego. Pastor, que é isso? É heresia. É luta, é provação. Deus sabe o que está fazendo. Deus está no controle do barco. Ele enviou os discípulos para a luta. Ele enviou os discípulos para a tempestade. Os discípulos ficaram pensando, meu Deus, o que é isso? Até então os discípulos estavam sempre em volta dele. Jesus resolvia todos os problemas. Jesus curava os enfermos. Jesus orava na hora que precisava. Jesus estava com eles. Agora Jesus, vão na frente. Não falou para eles. E muita coisa Deus não nos fala.
Muita coisa Deus não nos revela. Muita coisa Deus não abre o coração e diz, olha, eu vou te enviar para uma luta muito grande. Não, quando você vê, você está numa luta muito grande, numa tempestade muito grande, e você diz, Deus, o que está acontecendo? Onde eu pequei? Não é isso que você fala? A primeira coisa é que você fica procurando pecado, né? Onde eu pequei? De repente, Deus está falando nessa manhã, você não pecou, mas eu estou te enviando para essa luta, porque eu quero que você cresça para glorificar o meu nome. Aleluia! Tende alegria quando passarem por lutas. O texto diz em Tiago que quando você passa por essas lutas, essas aflições, e você vence com a sua fé. Como é que se vence com a fé? A fé é invisível. A fé você não vê. A fé é uma ferramenta que você não enxerga. É uma ferramenta que está no teu coração, está na tua mente. E quando você está com luta, você tem que usar a fé, dizendo, Senhor, eu sei que é uma provação, eu sei que é uma tempestade, mas escuta o que eu estou lhe falando essa manhã, a tempestade não dura para sempre, Jesus virá em meu socorro. Aleluia! Quando você vence com a fé, a primeira provação, logo depois, mas na frente vai vir a segunda, e a terceira, e a quarta. E você vai começando a aprender a vencer as provações da vida. Como? Usando a tua fé. Sabendo esperar, sabendo que você não está sozinho. Sabendo que Jesus vem em teu socorro. Sabendo que em qualquer momento Jesus está no teu barco. Tem horas, irmãos, que você vai estar em alto mar, no alto oceano, com grandes lutas. E mesmo assim, você será vitorioso, porque você aprendeu a usar a tua fé. E o que isso acontece? Isso diz que produz em você perseverança. Isto produz em você perseverança. Aquela pessoa que tem perseverança é uma pessoa que sabe, irmãos, esperar. É uma pessoa que aprendeu que as coisas boas vêm através da espera. Perseverança é um dom, é uma condição que Deus coloca no coração das pessoas, que eles aprendem através da luta, que eles sabem que as bênçãos de Deus, que as grandes vitórias na vida, vêm através da espera. Sabe por quê? Porque o ser humano não gosta de esperar. Você não gosta de esperar, você entra no teu computador, você é lento, já fica bravo. Vai no banco lá, põe o cartão, aquilo não funciona, você já... É verdade? O meu, eu esqueci num lugar, estou usando da minha esposa aqui. É muito mais lento do que o meu. Eu estou sendo provado esses dias, né? Eu abro e fica, não abre isso, não abre, né? Demora. O meu só toca ele rapidinho. Aí eu estou acostumado. E de repente você volta atrás. Porque ninguém quer esperar nada. Ninguém quer esperar nada. Você não quer esperar uma esposa, você não quer esperar um esposo, você não quer esperar uma melhoria salarial. Você não quer esperar um conflito, você não quer esperar resolver uma dívida, né? Você não quer esperar a viagem certa, você não quer esperar o momento bom. Nós somos movidos por um espírito de ansiedade muito grande que nos leva a fazer coisas erradas. E Jesus aqui está mostrando aos discípulos, dizendo, olha, tende alegria quando vocês passarem por provações e por luta na vida de vocês. Porque isto, quando vocês vencem com a fé de vocês, isto vai produzir perseverança. E continuação, quem recebe a perseverança, ele vai ser o quê? Uma pessoa madura e correta, não falhando em nada. Então, a pessoa madura é aquela que está pronta, meu irmão. O maduro é aquele que está pronto para qualquer obra. Para a obra de Deus, para a obra da vida. Tudo que acontece, a pessoa madura está pronta, ela é madura. Já fala o nome, né? Você gosta de comer banana verde? Só tucano que gosta disso. É? Você não gosta de comer nada verde. Come uma coisa verde. Pega na boca assim, sabor não tem, né? Mas o maduro todo mundo quer. E o maduro é fruto de uma esperança, de uma perseverança. E os discípulos estão lá sendo castigados pelas ondas para lá e para cá. E de repente, meu irmão, diz que Jesus saiu ao encontro. Isso nos faz entender que Jesus não nos deixa, não nos abandona. E quando a coisa está muito apertada, quando a coisa está demais, às vezes Ele chega e dá uma palavra dizendo, calma,
acalma-te. Você está quase se desviando, você está quase largando tudo, ele te dá uma palavra, não faz isso, espera, aguarda, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez, vai chegar o teu momento. Diz que de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até lá andando em cima da água, para dar uma palavra para eles. Gritaram então, é um fantasma. Estavam apavorados. Apavorados. Às vezes as pessoas pensam, irmãos, o fantasma é aquilo que é sobrenatural. Ora, eles estavam com medo do quê? Do vento e da água, não era isso? E do frio, e de afundar. Quando viram o fantasma, ficaram com mais medo do fantasma, esqueceram que eles estavam quase afundando. Esqueceram que tinha vento, tem tempestade, e viram o fantasma. Então nunca diga assim, não fica pior, já provei o pior, você está enganado, né? Sempre pode ficar pior ainda. Ô pastor, misericórdia, é verdade. Aí você acha assim, já aconteceu tudo, não tem mais o que acontecer. Engano, tem mais coisa para acontecer às vezes. Eu já passei por isso. Eu nunca mais falo essa frase dizendo, pode ficar pior. Não. Sabe, queridos, eles estavam ali quase se afundando com medo da tempestade e de repente viram um fantasma, ficaram apavorados, piorou, todo mundo esqueceu da tempestade, todo mundo esqueceu do barquinho que ia afundar, só viam achando que era um fantasma, julgando que era um fantasma. Às vezes você ouve alguma coisa, você vê alguma coisa, você já se assusta, nem aconteceu, você já está assustado. A coisa nem ainda aconteceu, você nem sabe se é verdade, você já está fazendo um pré-julgamento, está fazendo um terrorismo na tua mente, uma coisa terrível. E não aconteceu nada ainda. Descansa. Entre acontecer e não acontecer, há uma diferença muito grande. E Jesus então andando sobre as águas, percebeu o pavor no coração deles e disse, não tenham medo, dá uma palavra que fortalece, irmãos. A palavra de Deus, ela nos cura. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus produz fé na nossa vida. A palavra de Deus produz esperança na nossa vida. A palavra de Deus produz cura na nossa vida. A palavra de Deus nos dá ânimo para continuar a caminhada. A palavra de Deus limpa o nosso coração. A palavra de Deus tira a malícia dos nossos olhos, malícia do nosso ouvido, corrige os nossos lábios. A palavra de Deus nos liberta e nos salva, meus queridos. E Jesus veio e deu uma palavra para eles. Coragem. Coragem. Para viver a vida tem que ter coragem, meu irmão. Para trabalhar tem que ter coragem. Para casar tem que ter coragem. Para ter filho, tem que ter coragem. Para ter filho como eu, tem que ter coragem dobrada. 5. De vez em quando eu falo para minha esposa, meu Deus, o que nós fizemos, né? 5. Sabe, irmãos, a vida tem que ter coragem. Para ter um ministério, você tem que ter coragem. Você acha que eu estou aqui bonitinho, pregando, todo alegre, todo cheio de Deus, mas eu levanto de manhã, às vezes, cobrado. Jesus, como é que eu vou passar esse dia? Me ajuda. Como é que vai terminar isso? Sabe, irmãos, você tem seus desafios também. E nós temos que ter coragem para enfrentá-los a cada dia. Se você olhar a vida de Davi, Davi foi um dos homens mais perseguidos na face da terra. Pode ser um dos mais abençoados, mas foi um dos mais perseguidos. Como adolescente, como criança, ele já foi cuidar das ovelhas lá. O pai já mandou, toma conta das ovelhas lá. Tinha que viajar, tinha que andar as ovelhas para lá e para cá, aguentar aquele sol de 60 graus lá fora, cuidando de ovelha. Adolescente já teve que lutar com um urso. Você já lutou com um urso? Adolescente teve que lutar com um leão, para tirar as ovelhas da boca do leão. Adolescente teve que lutar com um gigante de 3 metros. Ainda tinha o desprezo do seu pai, que não gostava muito dele, e seus irmãos o desprezavam também. Casou muito novo, cedinho, adolescente, jovenzinho, casado com a filha do rei. Fiz a minha vida. Engano, na lua de mel, o rei já tentou matá-lo. Por várias vezes o rei, seu sogro, né? Cuidado com seu sogro aí, né? Já tentou cravar uma lança no coração de Davi.
Davi foi perseguido, teve que fugir de casa. Davi foi para as montanhas, se escondeu nas montanhas, se escondeu nas cavernas. Do outro lado tinha um outro povo que odiava ele, que eram os filisteus. Descobriu que ele estava daquele lado. Também então filisteu perseguindo de um lado, Saul do outro, o camarada perseguido de tudo que é lado. Quando Deus dá um pouquinho de vitória para ele com a morte de Saul, aí ele começa os problemas em casa, o problema familiar. Um filho tem incesto com a filha, relação com a filha. O outro filho vai lá e mata o filho, o irmão. Um dos filhos se revolta contra ele e quer tomar o palácio e causa uma rebelião. Davi não tem sossego, é provação em cima de provação, luta em cima de luta. Quem aqui nesta manhã quer ser como Davi? Ué? Ué? 3 mãozinhas só? Ninguém mais quer isso, né? Mas escuta o que eu vou lhe falar. As maiores vitórias que você encontra na Bíblia está na vida de Davi. E um dos títulos mais agradáveis que você encontra na vida está na vida de Davi. Quando Deus fala, Davi foi um homem segundo o meu coração. Aleluia. Mas teve que ter coragem, meu irmão, para lutar. Nos Salmos, quando você lê os Salmos, você vê aonde ele está vitorioso e onde ele está com medo. Quando ele grita lá, Senhor, Tu é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Pode ter certeza que ele está em aflição. A maior parte dos Salmos tem a ver com a nossa alma, com o grito de socorro, com o desespero da alma de Davi, porque não tinha paz em nenhum momento, sufocado. E aí ele dizia, o Senhor é meu socorro, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é minha caverna, o Senhor é meu esconderijo, a Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o segredo da minha vida, meu irmão. Deus precisou usar alguém na face da terra que vivesse tudo isso, escrevesse tudo isso, para mim e você pudesse ser confortado pela palavra dEle. Deus permite tempestade na vida de homens e mulheres para que eles possam se espelhar para outros também. Para que você possa olhar, espera aí, puxa, Davi passou tudo isso, meu Deus, eu não posso me esconder na caverna o tempo todo, eu não posso ficar junto na rocha o tempo todo. Tem hora que eu tenho que enfrentar o Golias, tem hora que eu tenho que enfrentar o urso, tem hora que eu tenho que enfrentar o leão. Tem hora que eu tenho que estar mesmo contra os filisteus, contra a minha vida. Eu tenho que estar firme no Senhor, na rocha, escondido nele. Porque Deus é a minha esperança. E o Senhor, em um momento, me deixará confundido, aleluia. E Jesus diz, tenham coragem. Não tenham medo. Do que você tem medo, meu irmão? Do que você tem medo? Eu achei que eu tinha medo de cobra. Falavam tanto em cobra. Eu achei que tinha cobra. Um dia eu estava no interior aí, chegamos numa casinha lá. Aí minha esposa viu uma cobra. Saiu gritando. Se escondeu. Só falar, cobra, 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 e saiu correndo. E eu não corri, graças a Deus, né? É um primeiro ponto para um homem, não correr da cobra, né? Eu não corri. Mas eu não enxerguei a cobra também. E eu falei, mas cadê a cobra? E ficava lá para eu não vi a cobra aqui. Aí eu fui chamar lá dentro, com maior calma. Cadê essa cobra que eu não vi a cobra? Tá lá onde? Eu não vejo cobra. É? Aí ela saiu devagarzinho, tá ali, ó, ali aonde? Aí eu vou olhar no dedo dela para enxergar. Eu brinco com ela, que ela aponta assim, o dedo dela é torto, é para cá, né? Aí você tem que entender a curva, né? Foi 35 anos e eu não consegui entender a curva do dedo dela, né? Eu tentei fazer a curva assim, aí eu vi a cobra ali. Tá lá, é danada. Pega alguma coisa aí. Mas fiz ela correr rapidinho dali, né? Nunca mais ela vai aparecer ali, com certeza, né? Deu o que ela mereceu naquele lugar. Eu disse, eu não tenho medo de cobra. Eu achava que eu tinha. Do que você tem medo, meu irmão? Talvez às vezes precisa de um enfrentamento na vida. Tem gente que tem medo da vida. Medo de relacionamento. Medo de casar. Medo de ter um ministério. Medo de criar filhos. Medo de ofertar. Medo de dizimar. Medo que vai passar necessidade. Quanta gente tem medo do futuro? Quanta gente tem medo do futuro? Ou o que o Senhor diz para você? Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperar e não desgraça.
e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Jeremias 29, aleluia. É Deus que tem planos para nós, meu irmão. É Deus que dirige a nossa vida. É Deus que sabe o que nós temos que enfrentar pela frente. É o Senhor que sabe a tempestade que nós vamos aguentar, a onda que nós vamos aguentar, quantas tempestades, quantas ondas, mas Deus em nenhum momento está fugindo da presença da tua vida. Pelo contrário, é Ele que tem planos para a tua vida, planos de futuro, meu irmão, planos de prosperidade, planos de bênção, planos de graça, planos de paz na tua vida, aleluia. Ou você acha que Deus só tem planos de desgraça para mim? Deus só tem planos de desgraça, planos de morte. Aí tem pessoas que depois dizem, né, que a gente prega. Um irmão saiu da igreja aqui e foi falar que eu sou pregador apenas de prosperidade. Não, irmão. Eu prego o temor de Deus, eu prego a graça de Deus. Eu prego a misericórdia. Eu falo contra o pecado. Mas eu não posso deixar de falar dos planos que Deus tem para mim e para você. Porque nós somos filhos dele. Eu sou pai. Eu sou um pai falho. Eu sou um pai que cometo erro com meus filhos. Eu não sou perfeito. Meus filhos sabem disso. Agora, nós temos um pai lá em cima que é perfeito. E a Bíblia diz que o pai da terra quer sempre o melhor para os seus filhos. Se o filho pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião, não vai dar uma cobra. O pai da terra, ele sempre quer o melhor. Ele, com os seus erros, com as suas falhas, ele sempre tenta melhorar isso. Que fará o Pai eterno? Que fará o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz? Que fará esse Deus, esse Pai maravilhoso na nossa vida? Ele tem planos maravilhosos para mim e para você, que somos filhos dele, aleluia. Planos de bondade, planos sim de paz, planos sim de prosperidade, planos sim de tocar a nossa vida e nos trazer alegria, aleluia. Mas isso não te isenta de muitas vezes, dentro dos planos dele, te mandar para as provas, te mandar para a luta, te colocar em prova. Quando ele chega ali e fala para os irmãos, não tenham medo. Aí o Pedro dá um grito, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Criatividade de Pedro, irmãos. Faltou medo. Agora é o contrário, né? Agora foi o contrário. Foi coragem excessiva. Ousadia. Ousadia. Extrema. A ousadia de Pedro foi tremenda. É o Senhor? Então permita-me que eu vá até aí. E muitas vezes sabe o que nos falta, irmãos? Exatamente isso. Como homens e mulheres de Deus. Falta ousadia na obra de Deus. Falta ser mais ousado. Falta acreditar que às vezes Deus está falando contigo e você tem que ter coragem de dizer, opa, Senhor, eu vou e faço. Senhor, deixa comigo. Você não sabe, nunca, quando você faz a obra de Deus, você nunca sabe o fim. Você nunca sabe como vai terminar. Você começa e aí o inferno se levanta contra você, porque se levanta mesmo. Mas aí você continua, você persevera, você vence pela fé. E aí você vê a graça de Deus, a bondade de Deus agindo na tua vida. E aí pessoas glorificam o nome do Senhor e dizem, obrigado, Senhor, porque eu tive coragem de fazer isso. Pedro teve a ousadia de dizer, Senhor, é o Senhor, permita-me ir até aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta manhã. Quantas pessoas estavam naquele barquinho? Quantas pessoas estavam no barquinho? 12. Eu não sei quantas estavam. Mas tinha mais de 12. Ou tinha 12, que eram os discípulos de Jesus. Então se ele mandou os discípulos, pelo menos os 12 estavam lá. A oportunidade foi para os 12, meu irmão. A oportunidade foi para os 12. Todos os 12 tiveram a oportunidade de dizer, Senhor, permita-me aí. Só quem teve ousadia para falar isso, quem foi? Só Pedro. Mas a oportunidade foi para todos. Então a oportunidade que nós temos é para todos. A oportunidade de fazer a obra de Deus é para todos. A oportunidade de servir ao Senhor é para todos.
E dentro das oportunidades, outras oportunidades vêm também, como também vêm outras lutas. E você tem que estar pronto para perceber as oportunidades que Deus concede para você, meu irmão. Muita gente está distraída com o vento. Muita gente está distraída com a água fria. Muita gente está distraída com a noite. Muita gente está distraída com o fantasma. Muita gente está distraída com o barco. Muita gente está distraída com um monte de coisa. São poucos que percebem que há uma oportunidade real de Deus fazer alguma coisa na tua vida. E aí Pedro observa isso. E o Senhor diz, então venha. Pedro faz uma outra coisa interessante. Ele desce do barco. Para mim, aquele momento é o momento que ele sai da zona de conforto. Diz, pastor, aqui é isso, sair da zona de conforto. O barco está lá quase afundando. Que zona de conforto é esse? Meu irmão, o barco está afundando, mas ele não está em contato com a água. Sair do barco, ele vai pegar o frio da água. Aquela água está pelo menos ali com uma temperatura de 1 grau. Você sabe o que é isso? Congela, mata. Ele está descendo e está tendo contato direto com a água, mas ele está no escuro. Tem gente aqui que não pisa nem na água do mar à noite, com medo. Você vai pisar na água do mar, tem um sirizinho lá, pega no teu calcanhar. É uma gritaria tremenda, né? Com mulher, então nem se fala, né? Eu tentei levar minhas filhas, eu tentei me levar a mulher, entrar nesses dias de calor na água. Quando tu entra, pisou no siri, já sai correndo. Um camarãozinho que cutuca o teu calcanhar, né? Um bicho me mordeu, né? Já sai correndo. Agora imagine, à noite, de madrugada, descer na água gelada, no escuro. Se tu afunda ali, ninguém te vê, no meio de ondas. A pessoa tem que ser corajosa. Tem que ser destemida, tem que ser ousada a fazer isso, tem que sair da zona de conforto. Tem muita gente na zona de conforto, tranquilão, só sentar aqui, tá bom. Eu fui na igreja, agora está melhor ainda, porque puseram um telão ali, dá para ler todas as músicas, né? tá escurinho, tá gostoso para louvar, para adorar. Nossa, que maravilha! Mas é só isso que eu quero, mais nada. Quando estiver ali, dou a minha oferta, depois eu não quero envolvimento com a obra. Sabe, isso dá problemas, se envolve com as pessoas não, é difícil, as pessoas não são fáceis. Sabe, irmãos, realmente nada disso está errado, é verdade, é difícil, dá trabalho, mas sabe, é a obra do Senhor, você cresce, Deus te dá condição, Deus te dá armaduras, Deus te dá dons, Deus te dá talentos, Deus faz você crescer, a bênção do Senhor também vem sobre a tua vida. E aí o Pedro desce, meus queridos, e vai ter o contato com a água. E ali, com aquele contato com a água, imagine aquele sobrenatural, ele andando em direção a Jesus, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa, andando sobre as águas, olhando para Jesus, e eu estou andando em direção a Jesus, isso é milagre! Mas mesmo diante do milagre, você pode perder o milagre. O texto diz que bateu um vento forte, ou que ele sentiu um vento forte. E ele tirou os olhos de Jesus e ficou com medo e começou a afundar. Eu não sei o que fez ele tirar os olhos de Jesus. Primeiramente foi um vento forte. Se ele sentiu o vento e ele disse, puxa, meu Deus, está piorando a coisa. E tirou os olhos de Jesus. Se alguém gritou e tirou a atenção dele, você aí, olha para o lado, olha para o irmão, olha para aquele, olha para a obra, olha para o pastor, olha para o líder. E você tira os olhos do que você está fazendo. Tirou os olhos, perdeu a graça. Perdeu o fio da meada. Perdeu a artéria que estava indo tudo bem. Perdeu o foco em Cristo. Quanta gente, meu irmão, quanta gente. Perde o foco que está fazendo. Porque bate um vento forte. E a pessoa começa a ficar com medo. E começou a afundar. O medo faz as pessoas afundarem na vida. O medo faz as pessoas perderem a fé. O medo faz as pessoas deixarem de lado aquilo que é importante que elas estão fazendo. O medo faz com que elas parem seu ministério, parem a sua obra, parem seu trabalho. E aí ele começa a afundar. E aí você vê um outro lado gostoso de Jesus. Ele pediu socorro. Socorro, Senhor. Socorro.
E o Senhor ouviu a sua oração. E o Senhor foi até ele. E o levantou. Diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Aí tem duas coisas importantes que a gente aprende. Uma é que se você cair, você pedir socorro, Jesus virá ao teu socorro. Quantas vezes, pastor? Não sei quantas vezes, mas quantas forem necessárias, Ele virá ao teu socorro, porque Ele te ama, você é filho, você faz parte do Senhor. Aleluia. Mas por outro lado nos ensina o que Ele falou, dizendo: homem de pequena fé. O que você entende com isso? Que se ele tivesse mais fé, ele não afundaria. Que se ele operasse a fé dele um pouco mais, ele não estaria pedindo socorro. E aí você aprende nessa manhã que você pode estar caindo toda hora e pedindo socorro toda hora, mas você pode também sair daqui com um pouco mais de fé, parar de cair e parar de pedir socorro, porque você vai começar a operar com a tua fé e vai começar a obter as vitórias através da fé em Cristo Jesus. Qual que você quer? Afundar o tempo todo e gritar por socorro o tempo todo? E eu creio que Jesus, mesmo assim, vai estender as mãos e vai te socorrer. Ou se você vai aprender a colocar a tua fé em prática, vai se levantar e vai ver que na hora, aquele momento que você ia pedir socorro, diz: não vou cair mais nisso, eu vou usar minha fé, eu vou esperar em Deus, eu vou aguardar em Deus, eu vou me segurar em Deus, eu vou estar firme em Deus, e eu sei que Ele vai agir, uma hora Ele vai agir, uma hora Ele vai mudar, Ele vai se lembrar de mim, alguma coisa extraordinária vai acontecer na minha vida, e quando você vê, você passou pelaquela tempestade, porque você usou a tua fé. Ou você quer mais fácil? Afundou, socorro Jesus, o tempo todo. E mesmo assim eu acredito que Jesus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai estender as suas mãos. Nada disso tem a ver com salvação. Entenda-me bem, nada disso tem a ver com a salvação. Isso tem a ver com a tua fé, com a tua fraqueza, com a tua debilidade, com a tua necessidade. Mas se você opera em fé, meu irmão, você não vai pedir socorro toda hora. Foi por isso que Jesus disse: como é pequena a sua fé. Se você cresce um pouco mais e olhasse um pouco mais para mim, não ficasse com medo do vento, da tempestade, da dificuldade, da luta, da falação, da murmuração, da doença, do desemprego, da falta de dinheiro, da dificuldade, se você não ficasse com tanto medo dessas coisas, você não estaria pedindo socorro toda hora. É mais ou menos isso que o Senhor está falando para nós nesta manhã. E aí Jesus levanta o Pedro pelas mãos, o leva ao barco, e os dois subiram dentro do barco. E a hora que ele entrou no barco, acalmou, a tempestade acalmou, e eles começaram a adorar e a louvar, dizendo: o Senhor é verdadeiramente Filho de Deus. Meu irmão, às vezes Jesus não está no nosso barco. Nada disso tem a ver com a salvação, porque Ele permite você ir para a tempestade. Mas há um tempo que Ele vem e Ele entra no barco. E quando Ele entra, a tempestade passa para a glória do Senhor Jesus. Quando era criança, minha mãe escutava um cântico para a gente que dizia: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem, né? E a gente cantava, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Cantava. E é verdade. E é verdade. Quando Cristo está no barco, tudo vai muito bem, meu irmão. Mas quando a luta vem, não é para ficar desesperado. Quando a tempestade vem, não é para ficar desesperado. Ele não está no barco ainda, mas ele está por perto. E a qualquer momento ele vai subir. Ele está deixando você ter as suas primeiras experiências. Aleluia. Me lembro quando os meus filhos, eu coloquei na natação, eu ensinei todos eles a nadar. E as primeiras aulas que alguns deles fizeram, eu ficava arrepiado. Só Deus sabe. Eu queria entrar dentro da piscina de desespero. Porque eu vi quando começou as primeiras braçadas e começou a ir para o fundo. Eu falei: Jesus amado, essa menina não vai conseguir, né? Desespero. Achar que não vai conseguir.
Sabe, Deus é Pai, Ele permite você ir à provação, Ele permite você ir à tempestade, porque Ele acredita em você. Você não acredita em você, mas Ele acredita em você e sabe que você pode. Você pode! Aleluia! Fica de pé comigo, eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar com você nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos na presença do Senhor. Feche os teus olhos na presença do Senhor. Sabe, todos aqueles que estão aqui passando por tempestade, todos aqueles que de alguma maneira sabem que precisam crescer espiritualmente, todos aqueles que têm afundado constantemente com a vida, com as lutas da vida, e querem começar agora a ter vitória para a glória do Senhor Jesus, querem operar em fé. Eu quero te convidar a sair do teu lugar, vem aqui para frente, vamos orar juntos na presença do Senhor, e vamos clamar juntos diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Que você saia daqui, meu irmão, que você saia daqui usando a tua fé. Sabe, não é tão fácil, mas ela vai acontecendo. As tempestades vão voltar, alguns que estão tranquilos aqui, vão voltar. Quando voltar, usa a tua fé. Usa a tua fé, tenha perseverança. Seja um homem, seja uma mulher madura. No tempo certo, Deus virá sobre você, meu querido. Deus virá. Deus virá e não fique abatido. Eu não estou abatido aqui, meu irmão. Eu não estou triste aqui na frente de vocês, porém passo luta, passo dificuldade, passo provações, e não são poucas não, são muitas, e eu não estou abatido, nem estou triste, eu estou crendo que o meu Redentor, que o meu Senhor está trabalhando, está me testando, e na hora certa Ele me dará a vitória, aleluia. Creia dessa maneira, que pelo menos nesse momento eu seja espelho na vida de vocês, para saber que há o tempo, há o momento, que nada se perdeu, que você não vai se afundar, aleluia. Jesus não deixará você se afogar, Jesus não deixará você ir para o fundo do mar, aleluia. Gabriel vai cantar um louvor ao Senhor, nós vamos orar depois desse louvor. Fica na presença de Deus, fica na presença de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Oh, meu Deus. Se o mar, oh, meu Deus, me submergir, a Tua mão, oh, meu Deus, me traz à tona pra respirar e me faz andar, aleluia, sobre as águas. Oh, meu Senhor, orianda, labachurianda. Tu és oh, o Senhor, Deus da minha salvação. Oh, meu Deus, és o meu dono, minha paixão, minha canção, oh, e o meu louvor. Alabachurianda, alabalaya. Se o sol se pôr e a noite chegar,
abençoamos o teu povo nesta manhã, Senhor. Que mesmo diante da tempestade, mesmo diante do vento forte, o Senhor nos ensine, o Senhor nos ajude, o Senhor esteja conosco, Senhor. Que possamos suportar a tempestade da vida, que possamos operar em fé, Deus, na tua presença, mesmo não vendo nada, mesmo não sabendo de onde virá o socorro, de onde virá a vitória, Senhor. Que a nossa fé esteja postada em Ti, esteja firme em Ti, Senhor. Que os milagres venham na vida do Teu povo, Senhor. Que a tempestade tenha apenas um tempo, que o Senhor se faça presente, suba no barco dos Teus filhos e traga a paz, traga o sossego, traga a tranquilidade, Senhor, traga a bonança. Nós abençoamos a Tua igreja e os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.